Se o momento futebolístico do Flamengo não vai lá essas coisas, o momento financeiro, por outro lado, vai muito bem. De acordo com o levantamento da Sports Value, o clube é um dos menores devedores da Série A do Campeonato Brasileiro, com uma dívida de aproximadamente 258 milhões de reais. Ainda de acordo com esse levantamento, o maior devedor do Rio de Janeiro é o Botafogo, com quase 730 milhões de reais em dívidas. E em seguida vem o Fluminense e o Vasco, que devem, respectivamente, 677,5 milhões e 664,1 milhões de reais. Entre os clubes da Série A, o Flamengo tem a quinta menor dívida e o maior faturamento, que chegou a 1 bilhão de reais no ano passado. O ranking das maiores dívidas do futebol brasileiro é liderado pelo Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians. E logo depois aparecem o Palmeiras e o Internacional. O ranking geral dos maiores devedores da Série A ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Atlético Mineiro, com mais de 1 bilhão e meio de reais em dívidas. Em segundo, vem o Cruzeiro, com pouco mais de 1 bilhão. Em terceiro, o Corinthians, com 910 milhões de reais em dívidas. Em quarto, vem o Palmeiras, que deve 875 milhões de reais. Em quinto, está o Internacional, com 865 milhões. Em sexto, o Botafogo, com 729 milhões. Em sétimo, está o Fluminense, que deve 677 milhões de reais. Em oitavo, vem o Vasco, com 664 milhões de reais em dívidas. Em nono está o São Paulo, que por muitos anos já foi exemplo de gestão para os clubes brasileiros e hoje deve cerca de 586 milhões de reais. Em décimo, vem o Santos, com uma dívida de 539 milhões. Em 11º está o Grêmio, com uma dívida de aproximadamente 518 milhões de reais. Em 12º vem o Red Bull Bragantino, com uma dívida de aproximadamente 301 milhões de reais. Em 13º encontra-se o Atlético Paranaense, que deve cerca de 285 milhões de reais. Em 14º está o Bahia, com uma dívida de 284 milhões. Em 15º a gente encontra o Flamengo, que está com uma dívida de 258 milhões. Em 16º, Coritiba, 237 milhões. 17º, América Mineiro, com 122 milhões. 18º, Goiás, com 48 milhões. 19º, Fortaleza, com 33 milhões. E 20º, Atlético Goianiense, com 8 milhões.